Em 1944, com a queda da Alemanha nazista se aproximando, o Serviço de Inteligência das Forças Armadas dos Estados Unidos começou a enviar equipes de militares para a Europa para conseguirem acesso às tecnologias inimigas de grande interesse para os aliados. Todo esse esforço era comandado pelo coronel Harold Watson, que coordenava as equipes da inteligência técnica aérea, que tinha como objetivo coletar documentos científicos alemães, revistar instalações de pesquisa e obter equipamentos e aeronaves de interesse. O projeto para a obtenção desses valiosos dados foi nomeado de LUST, uma espécie de acrônimo para Luftwaffe Secret Technologies, ou Tecnologias Secretas da Força Aérea Alemã. Todos esses itens estavam previstos em uma espécie de lista negra entregue para as 32 equipes de agentes na Europa, que detalhou exatamente o que deveriam procurar e as suas prioridades. Cada equipe de agentes era constituída de pilotos e mecânicos extremamente treinados que então localizavam, adquiriam as aeronaves, as reparavam e colocavam em condições de voo e davam um jeito de as transportar para um porto marítimo. De forma irônica, o trabalho das equipes aumentou muito quando os combates acabaram. Agora, além de terem que recuperar as tecnologias e informações alemãs, tinham que fazer isso correndo para chegar antes dos soviéticos, que também estavam atrás de qualquer tipo de pesquisa desenvolvida pelo Reich durante a sua existência. Algumas equipes procuravam especificamente um tipo de equipamento, como era o caso dos Wheezers, um termo em inglês que indica algo que faz um zumbido. Como o nome sugere, eram esses homens que conseguiram colocar suas mãos nos jatos de combate alemães. O coronel Watson destacou outro militar, o tenente Robert Strobel, para conseguir colocar as mãos no poderoso Messerschmitt Me-262. O tenente Strobel era um aviador experiente que participou de mais de 79 missões de combate a bordo do P-47 e contava com um abate na sua conta. A ordem dada para o jovem tenente era simples: estudar a documentação técnica que havia recebido, seguir para o aeródromo capturado de Lechfeld, na Alemanha, e reparar o máximo possível de Me-262 que encontrassem por lá. Além de instruir toda uma equipe de mecânicos e técnicos para saber o que fazer com as aeronaves, Strobel também precisava treinar outros pilotos americanos para voar no Me-262. Sobre os mecânicos, os americanos receberam o apoio de alguns alemães, já que a fábrica da própria Messerschmitt era próxima de Lechfeld. Agora que o conflito tinha acabado, eles estavam disponíveis para auxiliar na empreitada, ainda que o clima entre os ex-inimigos fosse tenso. Com relação ao voo, alguns pilotos de testes alemães também ajudaram na instrução dos pilotos americanos. Um time de pilotos de P-47 se voluntariou para voar os Me-262, ainda que nunca tivessem voado um jato antes. Aos poucos, novos caças eram reparados utilizando as peças que ainda restavam na destruída fábrica da Messerschmitt, ou eram trazidos de aeródromos próximos quando ainda estavam em funcionamento. Os 3 primeiros Me-262 capturados pelos Wheezers existem até hoje e estão expostos em museus americanos. Algumas aeronaves, entretanto, estavam com explosivos, fruto de sabotagem ainda do tempo de combate. Os mecânicos tinham que lidar com isso, além de aprender todas as novas técnicas para se construir e manter o motor a jato. Para isso, um exemplar do Me-262 sem condições de voo era utilizado para estudos na base, com um dos seus motores em melhores condições sendo usado para demonstrar o seu funcionamento. Muitos recursos eram difíceis de se conseguir, já que a Europa ainda estava destruída no cenário pós-guerra. Até mesmo os americanos estavam com dificuldades de conseguir combustível em alguns setores. Os Me-262 usavam combustível de aviação JP-1, mas em casos extremos eles eram abastecidos com diesel que os Wheezers tiravam dos caminhões de transporte de soldados desavisados. Os treinos dos pilotos foram feitos em sua maioria em uma versão biplace do Me-262, que eles, por sorte, conseguiram salvar e reparar.
Todas as aeronaves recuperadas e que voavam eram pintadas com as insígnias americanas, retirando a horrível suástica nazista. Com a coleta de outras aeronaves ocorrendo ao mesmo tempo, logo chegou o momento de levar as aeronaves para os Estados Unidos. Antes, entretanto, os pilotos americanos realizaram uma pequena demonstração aérea das suas novas aeronaves para o general Carl Spaatz, que desejava ver o que essas aeronaves eram capazes de fazer. Ainda em 1945, os Wizards transportavam de volta sua coleção de aeronaves que, além dos ME-262, incluíam um exemplar do bombardeio a jato alemão, o Arado 234, e outros modelos de aviões. A viagem começou em Lechfeld, passou por Saint-Dizier e Melun e terminou no aeródromo de Cherbourg. Chegando lá, todas foram embarcadas no HMS Reaper, um porta-aviões de construção americana, mas que os britânicos haviam emprestado para a operação. Cada veículo foi empacotado com materiais para preservar as fuselagens e equipamentos de danos pela água do mar. Ao chegarem nos Estados Unidos, as aeronaves eram distribuídas por vários centros das Forças Armadas para pesquisa e avaliação, além de estudos, com algumas delas sendo sucateadas nos anos seguintes. A Operação Lusty tornou possível a obtenção de inúmeras aeronaves e tecnologias exóticas do tempo de guerra em um esforço monumental que resultou na preservação de parte da história da aviação. Os esforços da equipe do Coronel Watson reverberam até hoje no nosso entendimento sobre quais eram realmente as capacidades da Alemanha de Hitler antes da sua inevitável e bem-vinda derrota.